nessa nossa segunda parte do Evangelho de hoje, nós vamos abordar um tema que se chama as quatro montanhas: nascimento, vida, decrepitude e morte, né? Lembrando que esse estudo que a gente faz nessa fase do Evangelho é o estudo da roda da vida, né? Está aqui simbolizada pelos três animais, né? Que significa que é o javali, a ignorância, o galo é o apego e a cobra é a raiva, né? Então, ignorância, apego e aversão, que são os três venenos da mente. Ou seja, então esse estudo da roda da vida, ele visa o quê? Ele visa nos fornecer antídotos para esses três venenos, né? Para a nossa ignorância, para o nosso apego e para a nossa raiva e a nossa aversão. O que significam esses três venenos da mente? Eles significam os três, vamos dizer assim, os três elementos que mantêm vivos o nosso egoísmo, né? Como? De que maneira? O javali, ele representa a nossa identidade, né? Então nós temos uma identidade, né? Que é o nosso ego, e que tem determinadas características, tem determinados gostos, né? Tem determinadas preferências, né? E essa identidade, ela está sempre lutando para manter todas as coisas de que ela gosta, o apego, né? E combatendo todas aquelas que ela quer manter distante, né? O grande problema qual é? É que muitas vezes aquelas que a gente quer manter distante vêm para perto de nós, como por exemplo uma doença inesperada, né? Que a gente trabalha, cuida para manter a saúde e vem a doença de repente. E aquelas que a gente cuida para sustentar e manter bem, às vezes acontece, por exemplo, vamos supor um bem material, o carro, né? Aí alguém bate no nosso carro, alguém rouba o nosso carro, alguém arromba o nosso carro, né? Então, o que acontece? Quando a gente está preso nesses três venenos da mente, a gente está sempre instável, né? Porque as coisas vão acontecendo e a gente ou vai ficando com raiva, ou vai ficando mais inseguro, né? Ou vai ficando mais ansioso, né? Por causa desses três venenos. E nesse capítulo, vai se falar sobre essas quatro montanhas: nascimento, vida, decrepitude e morte, que talvez sejam os quatro elementos que nessa vida material mais nos causam sofrimento, né? Porque a gente nasce no mundo, encarna, não é isso? O espírito encarna. E ao encarnar, ele vai ter essa vida material que está sujeita a esses dois fenômenos que a gente luta para combater de todas as formas, né? Decrepitude e morte é algo que todo mundo luta para combater de todas as formas, mas que todos nós sabemos acabam acontecendo de alguma maneira, em algum momento e de alguma forma, né? Então, a respeito disso, o Lama vai dizer assim, ó: os cinco agregados são vacuidade, portanto, o sofrimento pode cessar. Bom, só lembrando aqui para quem não estava, e mesmo para quem estava nesse estudo dos cinco agregados, vocês lembram que os cinco agregados são os cinco elementos que compõem esse nosso ego material. Então nós temos um corpo, né? E por termos um corpo, esse corpo nos permite ter uma mente que tem a habilidade de ter sensações, né? A partir das sensações ela percebe o mundo, né? Esse mundo que ela percebe, ela vai perceber a partir de uma estrutura kármica que está instalada em nós, em função de tudo que nós vivemos, não só nesta vida, mas em vidas passadas. E a partir dessas sensações, dessa percepção e dessa estrutura kármica, nós vamos gerar ao longo da vida 6 consciências, né? Visual, auditiva, gustativa, né? Olfativa, tátil e mental, certo? Então, os 5 agregados são isso. Mas o que o Lama está dizendo? Que esses 5 agregados, eles são vacuidade. Nós estudamos esse tema também no sábado passado. O que quer dizer vacuidade? Significa assim que, por exemplo, a nossa percepção e as nossas sensações, elas não são imutáveis, não são sólidas, nós podemos mudá-las. Em que isso é importante? No seguinte sentido: por exemplo, com relação ao tema que nós estamos estudando aqui hoje, decrepitude e morte nos assustam, né? Nos assustam porque a gente olha para elas e fala assim: nossa, eu vou envelhecer e eu vou morrer, meu Deus, isso é assustador. Mas o que o Lama está querendo dizer aqui quando ele diz que é vacuidade? Que nós podemos olhar para isso de uma outra perspectiva. Vacuidade significa essas percepções,
essas sensações, né? E a maneira como a gente lida com elas e reage a elas, a gente não tem que se fixar nessa forma. A gente pode ter uma outra forma. A gente pode ter um caminho de sabedoria para lidar com isso, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, já no capítulo 2, que é intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, Kardec, baseado nessa afirmação de Jesus, ele diz assim, olha, quando Jesus disse isso, ele está nos apontando o quê? Meu reino não é deste mundo, ou seja, a nossa vida não se limita a essa vida material. O espírito é eterno. A vida continua depois da desencarnação, né? E nós sabemos agora, através inclusive da literatura espírita, que a gente vai para colônias espirituais, né? Que nós vamos ser recebidos por nossos amigos espirituais, né? Que nós vamos ter a oportunidade de continuar o nosso próprio processo evolutivo, né? Que nós vamos reencontrar nossos entes queridos, aqueles que já partiram, né, antes de nós, né? Ora, o que isso quer dizer? Que com essa visão mais ampla, e Kardec fala isso no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, essa visão que ele chama inclusive a visão da perspectiva futura, né, de que nós temos um futuro após a desencarnação, decrepitude e morte se tornam coisas menores, pequenas. Por quê? Porque se tornam apenas períodos da nossa vida e não o fim da nossa vida, né? Então, o que na verdade Kardec e os Espíritos nos ensinam no capítulo 2 é que morte não é o antônimo de vida, morte é o antônimo de nascimento, né? Ou seja, a morte não acaba com a vida, a morte é apenas a passagem do espírito para o plano invisível, da mesma forma que o nascimento é a entrada do espírito no plano material, né? Quando ele encarna, quando ele assume um corpo físico, veste um corpo físico, né? Isso é uma outra palavra no Espiritismo também que nos ajuda muito a entender o que o Lama está querendo dizer aqui quando ele fala que as nossas percepções são vacuidade. Por quê? Porque quando nós começamos a perceber o mundo a partir dessa perspectiva espírita, né? Então a gente entende o nascimento como a entrada do espírito no corpo e a desencarnação como a saída do espírito do corpo. Não há mais concepção sequer de morte, tal qual ela é vista assim pela gente, como um fim, como o fim de tudo, né? Não, a nossa individualidade, inclusive, permanece no plano espiritual. Os espíritos nos ensinam isso, né? Então, vamos guardar isso aqui, ó, os 5 agregados são vacuidade, portanto o sofrimento pode cessar. Por quê? Porque se a gente começa a olhar decrepitude, morte, doença, né? A partir dessa perspectiva ampla que o Espiritismo nos dá, o sofrimento cessa, não tem mais sofrimento. A gente já viu vários companheiros nossos que cultivaram a doutrina espírita a fundo e a sério, que no momento da desencarnação estavam serenos. Chico Xavier, por exemplo, né? Estavam serenos. Ou mesmo aqueles que não eram espíritas, como Madre Teresa de Calcutá, Teresa d'Ávila, né? E tantos outros expoentes cuja fé estava tão bem assentada, né? Cujos corações estavam tão serenos, inclusive dentro daquele tema que nós estudamos hoje na nossa mensagem, estavam com aquela paz que Jesus lhes deu, que eles desencarnaram serenos. A morte não tinha nada de assustador, um fenômeno natural, né? Então nós podemos fazer isso também. E o Lama continua: o sofrimento surge quando operamos com a rigidez adquirida pelo hábito. É muito fácil da gente ver como esse hábito está muito arraigado na nossa sociedade, né? A gente vai nos velórios, estamos falando aqui de decrepitude e morte, e vê as pessoas chorando, e vê as pessoas gritando, né? E vê as pessoas, inclusive ao cumprimentar os outros e tentarem consolar, mas a gente vê que eles estão presos ainda nessa visão fixa de como se tivesse acontecido algo de extremamente trágico, né? De extremamente desolador, né? É claro que a partida de um ente querido, para qualquer um, inclusive para quem tem uma perspectiva espírita da vida, ela vai causar uma certa saudade, uma certa, vamos dizer, mas é uma dor que é dentro daquela perspectiva que Jesus nos coloca: é leve o meu jugo e suave o meu fardo, né? Então, se tiver muito pesado o ambiente, né, o nosso ambiente mental, a nossa paisagem mental, na hora de encarar a perda de um ente querido, tiver muito pesado, é porque nós não estamos conectando corretamente com os ensinamentos de Jesus. Porque quando Jesus nos deixou essa frase, é leve o meu jugo e suave o meu fardo, ele deixou um teste de qualidade. Se está pesado, não estamos seguindo os ensinamentos cristãos,
né? Isso é um bom teste de qualidade. E aí o Lama vai continuar dizendo assim: quando dizemos que os 5 agregados são sólidos, subentendemos que estamos submetidos ao ciclo de nascimento, vida, decrepitude e morte. Ou seja, se nós entrarmos dentro dessa paisagem mental coletiva, né, que está disseminada por toda a nossa sociedade, que solidifica a morte como um momento triste, lúgubre, né? A gente vai ver assim as músicas, as cores que estão associadas à morte são sempre coisas que trazem uma sensação de peso, né? Se a gente achar que isso é sólido, nós vamos entrar nessa paisagem de sofrimento. Mas se a gente olhar para isso a partir dessa paisagem de sabedoria que o Evangelho segundo o Espiritismo nos propõe e que o Lama está nos propondo aqui no estudo da Roda da Vida, ou seja, olhar para esse fenômeno e perceber que a forma como as pessoas lidam com ele decorre apenas da percepção ignorante do fenômeno e não que isso tenha que ser dessa forma, a gente já consegue começar a sair um pouco dessa paisagem, a tirar um pouco desse peso, né? A entrar um pouco nessa atmosfera que Jesus nos propõe de leveza e de suavidade, né? Ou seja, isso nos dá a ideia de quê? De que a gente em tudo, ao ter leveza e suavidade, deve ter moderação, né? Então, se entristecer é normal? Mas é preciso ver se a nossa tristeza está moderada, né? Moderada pelo quê? Por aquilo que nós falamos agora há pouco no começo dos nossos estudos, na primeira parte, pela espada da sabedoria, né? A gente tem que estar sempre com essa espada da sabedoria em mãos, entre aspas, né? Naturalmente uma imagem figurada, para cortar essas reações negativas que brotam no nosso coração em momentos em que a gente pode ter atitudes diferentes, porque é isso que o Lama está dizendo aqui. Essas percepções, esses agregados, essas sensações que a gente tem de peso, elas são vazias por si mesmas, a gente pode mudar, tá? Elas não são fixas, né? Elas não estão dadas, nós vamos construindo e aí nós temos o nosso livre-arbítrio de que fala a doutrina. Podemos construir de maneira pesada, podemos construir de maneira leve e suave, né? E o Lama continua, ou seja, na linguagem tradicional budista, todos os seres vivem entre essas 4 montanhas. Ninguém escapa, exceto pela vacuidade, ou seja, exceto por essa percepção, né, de que esses fenômenos são construídos também pela nossa mente. Nós podemos construí-los de uma maneira escura ou podemos construí-los de uma maneira esperançosa com a perspectiva da visão da vida futura, né? Então a única saída que nós temos para isso é a vacuidade. Por quê? Porque não temos como fazer com que esse nosso corpo não passe por esse processo. Ele vai passar. Isso é inevitável. Agora, a forma como nós vamos viver esses momentos, aí somos totalmente livres. Aí nossa mente está totalmente apta a fazer de uma maneira completamente diferente do que normalmente é feito, de um modo de vista social, né, coletivo. E aí o Lama continua dizendo, as montanhas do nascimento, vida, decrepitude e morte são construídas por forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. O que ele está querendo dizer com isso? São os 5 agregados, né? Então como é que a gente constrói a questão da morte? A gente vai ver, por exemplo, 2 pessoas da mesma família no enterro de um ser querido, vamos dizer 2 filhos, né? Vocês já devem ter visto isso, eu já vi também. Aí nós vamos ver um sereno, tranquilo, e outro se arrancando os cabelos, se descabelando, chorando, às vezes até se jogando no chão, né? Os 2 têm a mesma posição em relação ao ente que foi perdido, são filhos, né, do mesmo pai, né? Mas o que eles estão fazendo de diferente? É porque a morte, ali o fenômeno da morte está sendo construído pelos 5 agregados de cada um, entendem? Ou seja, o corpo de cada um está ali presente no velório, tendo sensações, tendo percepções, né, que passam pelo filtro da estrutura kármica. É aí que está o segredo, né? A estrutura kármica significa o quê? Aquele aspecto da nossa mente onde estão gravados todos os nossos hábitos, né? E a gente já sabe pela doutrina espírita que o fato de 2 pessoas serem filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, terem os mesmos genes, não vão dar a eles as mesmas características. Por quê? Porque as características vêm de quê? Da herança do próprio espírito, né? Das incontáveis vidas que o espírito já viveu. Então, ali naquela vida, eles foram filhos
das mesmas pessoas, têm a mesma estrutura genética, né? Corpos, assim, vamos dizer, parecidos e semelhantes, do ponto de vista genético, sobretudo. Mas a estrutura kármica de cada um é a sua herança construída por si mesmo ao longo de incontáveis reencarnações. Entende? Então, o que acontece? Aquele que está tranquilo, ele molda suas sensações e suas percepções baseado num ponto de vista mais elevado. Ele construiu isso ao longo das suas vidas, né, passadas. E aquele que está aqui se descabelando, né, arrasado, destruído por causa da perda do ente querido, ele ainda está mais incipiente nesse caminho de sabedoria. Ele ainda está mais apegado a essa ignorância espiritual que faz o fenômeno da morte parecer uma grande tragédia. Percebe? Então é isso que o Lama está querendo dizer quando ele diz assim, que vida, decrepitude, morte e nascimento são construídos por forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Formação mental é estrutura kármica, viu, pessoal? Formação mental, ou seja, a nossa estrutura kármica vai formando a nossa mente. E essa estrutura kármica também não é rígida. O que quer dizer isso? Que se hoje a minha estrutura kármica me leva a olhar para a morte como um fenômeno horrível, eu posso mudar essa estrutura também. Como? Estudando, praticando o evangelho, né? Fortalecendo minha fé. Então todos os 5 agregados, inclusive as formações mentais ou estruturas kármicas, também são vacuidades, também são vazias, também podem ser transformadas. Vacuidade significa isso, certo, pessoal? Significa que não é uma coisa que está ali e não pode ser mudada, não. Muito pelo contrário, ela está sujeita a um processo de transformação, desde que nós nos empenhemos a transformar. Porque qual é o grande problema das pessoas, ou dos espíritos encarnados neste planeta de provas e expiações? É que poucos se empenham em transformar a sua estrutura kármica. Vão seguindo pelos hábitos, né? Vão reforçando os hábitos em vez de combater os hábitos. Paulo de Tarso falava, combati o bom combate. É importante combater o bom combate. Qual é o bom combate? É esse combate da espada que Jesus fala, né? Não penseis que vim trazer a paz, vim trazer a espada da sabedoria. A gente tem que pegar essa espada na mão e empreender essa batalha. E com mais uma observação importante. Cada momento desse da nossa vida, que a gente se deparar com um fenômeno, aqui nós estamos falando da morte, né? Então vamos supor a morte de um ente querido, e a gente perceber que nós nos desequilibramos, então essa é uma boa oportunidade da gente se observar e ver que ponto é esse que está precisando ser transformado. E pegar essa espada e sair no bom combate, né? No combate dessa negatividade que ainda nos desequilibra. Não há nada no nascimento, vida, decrepitude e morte que não seja construído pelos 5 agregados, ok? Qualquer fenômeno, nós já falamos inclusive dos fenômenos mais comuns. Se os 5 agregados são vacuidade, podemos atravessar livremente as 4 montanhas, pois elas são manifestações dos 5 agregados, elas não têm solidez. Então aqui o Lama está criando uma analogia, né? Num primeiro momento, quando a gente ainda está na ignorância espiritual, parece que são 4 montanhas. Montanhas são o quê? Coisas difíceis de transpor, são intransponíveis, né? Você não consegue chegar lá no pico e depois passar para o outro lado. Só que quando a gente percebe que essas 4 montanhas, nascimento, vida, decrepitude e morte, são construídas por nossas próprias percepções distorcidas, né? São quase que como imagens projetadas pela nossa mente, imagens a gente faz o que? Atravessa. Por isso que ele fala, quando a gente percebe isso, a gente pode atravessar as 4 montanhas. O que significa isso? Ultrapassar o sofrimento que essas coisas originalmente no estado de ignorância poderiam nos impor, né? Mas elas não podem nos impor. Por quê? Porque o que ele está nos explicando aqui nesse finalzinho é que elas não são montanhas, elas são construções mentais. Elas parecem montanhas. Nós fazemos elas parecerem montanhas, mas podemos fazer elas parecerem uma outra coisa diferente. Como? Usando os ensinamentos, né? Usando o evangelho, usando a fé, né? E ele conclui esse estudo dizendo a natureza ilimitada. Quando ele fala natureza ilimitada, significa o nosso espírito, a essência pura mesmo, né? A gente já falou aqui, espírito, nós somos compostos por espírito, perispírito e corpo. Quando ele fala natureza ilimitada, ele está falando desse espírito, essa essência divina que habita em nós. Então a natureza ilimitada, ou seja, a essência divina, não está presa nem pelos 5 agregados, né? Corpo, sensação, percepção, formação mental e consciência, nem pelas 4 montanhas, nascimento, vida, decrepitude e morte. Nosso espírito não está preso por isso, porque ele está além disso. Ele vive essas experiências
adquire evolução a partir daí, mas ele não está preso nisso, porque ele é divino. Tá? E ele conclui dizendo, por isso o sofrimento pode ser eliminado. Ou seja, quando a pessoa olha para o sofrimento como algo que ela não poderia evitar, tipo assim, tá vendo, meu pai morreu, então eu não posso evitar de sofrer. Não, você pode evitar, ou pelo menos de sofrer de uma maneira desequilibrada, porque, né, eu até tiraria a palavra sofrimento, porque sofrimento, ele implica sempre a incompreensão do que está acontecendo. A gente pode colocar no máximo tristeza, porque a tristeza é uma coisa natural, a gente pode em determinados momentos estar triste, sem estar desesperado. É importante a gente também começar a dar o nome correto para as coisas, porque isso também faz a gente avançar no caminho de sabedoria, né? Então, se entristecer, ok, normal. Agora, quando a gente fala de sofrimento, significa a pessoa não estar conseguindo lidar com a situação de maneira equilibrada, né? Aí sim é sofrimento. Porque, por exemplo, vamos supor, a pessoa adoece, vai para o hospital, tem muita fé, está lá, sei lá, com um câncer terminal, muita dor, ela está sentindo dor, mas ela pode não estar sofrendo no sentido de estar aflita, né? Ela pode estar ali orando e entregando a sua situação a Deus e se mantendo no estado de paz mental, né? Então é isso que é a ausência de sofrimento, entendem, pessoal? Isso é que é a ausência de sofrimento, essa capacidade de encarar toda e qualquer situação sem sair do eixo.